Ele andou lado a lado com a luz do mundo, compartilhava as refeições, testemunhou milagres que desafiavam a própria realidade, ouviu a voz da própria sabedoria divina e do amor encarnado todos os dias. Mas em seu coração, escondida nas sombras mais profundas de sua própria vontade e desejos distorcidos, crescia uma escuridão secreta, um apego a coisas menores. Esta não é apenas a história chocante de um vilão unidimensional, mas a história aterrorizante e trágica de um dos 12 discípulos escolhidos a dedo por Jesus Cristo. Não por fora, onde ele parecia um seguidor devoto como os outros, mas por dentro, em sua alma, algo sombrio e maligno começou a encontrar espaço, a sussurrar mentiras e a consumir a verdade. Você já sentiu a tentação sutil de trair seus princípios mais profundos, de ceder a um desejo menor, de escolher um caminho de sombras mesmo estando perto da fonte de toda a luz? Você já percebeu uma influência que tenta te afastar da verdade radical do Evangelho, que tenta criar rachaduras na sua fé? Então pare tudo o que está fazendo e fique até o fim deste vídeo. Você vai descobrir como essa sombra, essa influência espiritual das trevas, encontrou uma porta aberta na alma de Judas Iscariotes, o terrível desdobramento de sua escolha final de traição, e o preço inimaginável e eterno que ele pagou, servindo como um alerta sombrio e vital para todos nós hoje sobre a vigilância espiritual e a seriedade da fidelidade a Cristo. Judas Iscariotes, um nome que se tornou sinônimo de traição e apostasia através dos séculos. Ele era, à primeira vista, um dos discípulos de confiança, parte do círculo mais próximo de Jesus. Ele compartilhava da intimidade desse grupo seleto, via a glória de Deus manifesta em sinais e maravilhas, ouvia os ensinamentos revolucionários que prometiam mudar o mundo. Judas até mesmo administrava o dinheiro do grupo carregando a bolsa comum, uma posição de responsabilidade que talvez sutilmente começou a alimentar um apego perigoso aos bens materiais ou a expectativas terrenas e políticas sobre o reino que não se alinhavam com a visão espiritual de Jesus. O texto bíblico sugere que ele já desviava parte desse dinheiro para si. Apesar de estar tão perto da fonte de toda a luz, amor e verdade, havia nele um lugar, uma rachadura na alma onde as trevas encontraram uma porta aberta, um convite silencioso, talvez inconsciente no início, para entrar e agir. Essa fraqueza ou desejo distorcido o tornou um alvo. E a sombra, a influência de Satanás, viu a oportunidade perfeita para atacar a Jesus através de um de seus próprios seguidores. O inimigo encontrou um coração disposto, um solo que não era totalmente bom. A escuridão interior de Judas cresceu, alimentada talvez por decepção, com a forma como Jesus conduzia seu ministério, por ganância por dinheiro, ou por uma combinação complexa de fatores. O fato é que ele tomou uma decisão sombria. Secretamente, ele foi até os principais sacerdotes, os inimigos de Jesus, e fez um acordo com eles. Por quanto ele entregaria seu mestre? A Bíblia registra o preço: 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Um valor irrisório pela vida do Filho de Deus. O pacto estava selado. Judas esperava a oportunidade perfeita para trair Jesus na ausência da multidão. Ele participou da última ceia com os outros discípulos, sabendo o que faria. Ali, em um momento de partir o coração, Jesus revelou que um deles o trairia, e deu a Judas um pedaço de pão, um gesto de amizade final. João 13:27 registra o momento aterrorizante. E após o bocado, entrou nele Satanás. Naquele instante, a sombra que o rondava entrou completamente. Judas saiu para executar seu plano na escuridão da noite, o filho da perdição cumprindo seu papel trágico. O cenário era o Getsêmani, o jardim de oliveiras onde Jesus orava em agonia. Judas chegou liderando uma multidão armada com espadas e paus enviada pelos sacerdotes e fariseus. O sinal combinado para identificar Jesus na escuridão? Um beijo. Um gesto de afeto transformado no ato mais vil de traição na história. "Salve, Rabi", disse Judas, e o beijou. O ato estava consumado. Jesus foi preso. Judas recebeu suas 30 moedas de prata.
Mas a escuridão que o consumiu não trouxe a ele paz ou satisfação, apenas um remorso sombrio e desesperador ao ver que Jesus havia sido condenado à morte. Percebendo a magnitude terrível de seu pecado, ele tentou desfazer seu acordo, devolvendo o dinheiro aos sacerdotes. Pequei traindo sangue inocente, confessou. Mas os sacerdotes, tendo usado Judas para seus próprios fins sombrios, o desprezaram. Que nos importa? Isso é contigo. Rejeitado pelos que o usaram, atormentado pela culpa e sem o amparo divino que ele havia abandonado, o desespero de Judas o levou ao ato final e trágico. Ele saiu e, em sua agonia esmagadora, enforcou-se. As 30 moedas de prata, o preço da traição, foram usadas pelos sacerdotes para comprar o campo do oleiro, para sepultar estrangeiros, um lugar que ficou conhecido como o Campo de Sangue, uma lembrança sombria e eterna do preço pago pela traição e pela vida perdida. A história de Judas Iscariotes é uma advertência terrível para todos nós. Ela nos mostra que a proximidade física com Jesus não garante a salvação se o coração não for sincero. Revela a terrível realidade da influência de Satanás e como ele busca brechas em nossa alma através de desejos desordenados, ganância ou decepções. A história de Judas é um chamado urgente à vigilância espiritual constante, à autoavaliação honesta e a fechar as portas para qualquer sombra que tente entrar em nossos corações. Ela nos ensina que o remorso pelo pecado, por mais intenso que seja, sem um verdadeiro arrependimento e a busca pelo perdão em Cristo, leva apenas ao desespero e à destruição final. O preço da traição a Jesus, ou a qualquer princípio divino, é a escuridão final. Busque a luz que Judas rejeitou. Encontre perdão e vida em Cristo, para que a sombra jamais entre e cele o seu destino. A história de Judas é um alerta sombrio, um aviso sobre o preço da traição e o perigo da escuridão interior. Que sua queda terrível nos lembre a importância de escolher a luz. Se esta mensagem te tocou, mostre seu compromisso. Deixe seu gostei. Para caminhar na verdade e resistir às sombras, inscreva-se no canal. Ative o sininho. E compartilhe este aviso vital. Escolha a luz de Cristo sempre.